Fala, meus amigos, boa noite nesse anoitecer aqui em Jundiaí. Estava assistindo a semifinal da Champions League, o PSG passou, e é impressionante como até o finalzinho do jogo, né, tava 3-1 no placar agregado, a torcida não comemora ainda, né, porque essa Champions League é tão maluca que pode acontecer tudo em pouquíssimo tempo. Agora a festa super bonita lá no estádio do Paris Saint-Germain, a final contra a Inter de Milão, vai ser um jogaço. Tava torcendo pro PSG passar, se livrou das estrelas, né? Pra você ver como o time com medalhão não é sempre garantia de resultado. Hoje eu tô chateado, vocês não sabem o que aconteceu com a Ela. A Ela, eu acho que ela rompeu o ligamento do joelho, você acredita? Da perninha ali, porque ela tem um problema nessa perna, desde que ela foi pular do sofá, ela machucou a perna, e aí ontem a gente tava andando, sabe quando você sente que desloca, assim, e ela caiu, ela como se tivesse caído, assim, com a bundinha no chão, aí eu peguei ela no colo, trouxe pra casa, fiquei observando, e aí a Érica chegou agora em casa, me ligou e falou, tá mancando pra caramba, marca o médico pra ela, vou ter que marcar. Nossa, faltava essa cachorrinha com problema de ligamento. Porque da outra vez que eu fui no veterinário, que a gente foi fazer um check-up, a médica falou, olha, pode estar com problema no ligamento. Caramba, o Caleri e a Ela com problema de ligamento. Mas vamos lá, faz parte, isso aí eu não ligo, não esquenta a cabeça não, que faz parte. Isso aí é cuidar de cachorro, não tem problema não. Vamos lá, estou marcando o médico para ela, estou até gravando o vídeo um pouco mais cedo para marcar o veterinário. Bom, eu sei que você, meu amigo, minha amiga, não tem nada a ver com isso, mas eu gosto de dividir sempre as coisas com você, porque tem muita gente que gosta de cachorro também, né, e sabe do sentimento que a gente tem, embora eu tenha sido xingado uma vez, né, eu lembro que eu contei para vocês, que eu tinha que aprender a ser homem, porque eu estava falando da Ela, estava preocupado com ela, que eu tinha que virar homem, parar de pensar no cachorro. Tem gente que é assim. E, infelizmente, a internet tem gente assim, né? Tem gente. Mas eu não dou valor para esse tipo de pessoa. Dou valor para você, para o amigo, para a amiga que está aqui comigo. Aliás, reforçando os presentes, estamos quase chegando nas metas lá, hein? Ó, camisa de treino, tá bem cuidadinha, tá, gente? Eu sou desajeitado, mas ela tá bem cuidada. Eu cuido com todo o carinho das minhas roupas do São Paulo, ainda mais as que vão de presente para você. Essa camisa de treino, essa blusa aqui com patrocinador também. O friozinho tá chegando, né? Bom, será que vai ter frio um dia? E o bonezinho para você do Tricolor, tá? Então só se inscreva no canal, deixe seu like, participe. Hoje a gente vai fazer o Comentando Comentários. Eu queria que você respondesse para mim essas duas questões aí, né? Quer dizer, são duas questões. Eu vou falar dessa história do torcedor que não pode nem torcer mais. E também eu queria que você respondesse essa história do time unido, né? Porque a gente teve, que eu até esqueci de comentar ontem no vídeo, eu tinha até anotado para comentar, mas esqueci, sobre o abraço do André Silva no Alan Franco, depois acho que do primeiro gol. E eu fiz essa pergunta na capa do vídeo para você responder, já se você quiser, lógico, dos comentários, porque eu tenho uma opinião muito, muito clara sobre isso, sobre esse tipo de união, de cobrança, e eu vou falar para vocês no final do vídeo, tá? Antes, já estava quase esquecendo, lembra que eu falei daquele aplicativo para vocês, da Flash Score, né, do site, que é legal pra caramba, que você tem as dicas lá de resultados e tudo? Presta atenção nesse recadinho se você não se ligou ainda no Flash Score. Pessoal, olha só, se você é como eu, se você curte números, se você curte estatísticas, se você curte dados do seu esporte preferido, não precisa ser só futebol não. Se você curte tudo isso, você precisa conhecer o Flash Score, que é um site super bacana, com todos os dados que você pode imaginar sobre o seu time, as partidas do seu time, o esporte que você quiser, vários esportes. Lá você encontra todas as informações, detalhes, sabe aqueles bastidores que você vê, os números que você não vê, mas que você tem curiosidade para saber, e é importante até você saber número de chutes a gol, finalização, quanto cada jogador jogou, como foi na temporada, desempenho, o desempenho do seu time em determinada partida, tudo isso você encontra no Flash Score. E um detalhe, totalmente de graça. É um site que você acessa e você tem todas essas informações. Confere, tá sempre no primeiro link da descrição. Você clica lá, você vai conhecer o site. Aí tem Campeonato Brasileiro, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, tem basquete, futebol, tem tênis. Tudo que você pode imaginar tem no Flash Score. Fácil de você acompanhar, é meio intuitivo, você vai acompanhando, clica ali, Campeonato Brasileiro, os dados, os números, eu tenho certeza que você vai gostar. Flash Score, é só clicar no primeiro link da descrição que você vai conhecer um site super bacana. E lembrando mais uma vez, produto ligado ao futebol, que a gente ama, e de graça, gente, não pode ter coisa melhor. Confere lá. Pessoal, depois do jogo, o Zubeldia deu a coletiva e falou sobre a força mental do time.
disse que o time que ele sentiu no jogo contra o Fortaleza, que o Ferreirinha ficou triste por causa do pênalti, e ele elogiou a força mental do time, né, que foi sobre administrar ali bem. Tem razão. E isso, realmente, né, soube segurar o resultado, fazer o segundo gol, terceira vitória fora de casa. E falou da importância da Libertadores para o torcedor do São Paulo, para o próprio São Paulo. E é bom aquilo que a gente falou ontem, né, gente? É bom que ele vá aprendendo, conhecendo a grandeza do São Paulo, o gigantismo do São Paulo. Só para você saber, para se classificar, o São Paulo tem mais 2 jogos em casa, né? Para se classificar, precisa somar 1 ponto só nesses 2 jogos, ou torcer para que o Tajeres vença o Libertad na quinta-feira. O jogo começa às 7 da noite lá na Argentina, na casa do Tajeres. Então o São Paulo encaminhou bem, essa vitória encaminhou bem. Se tivesse vencido o Alianza Lima em casa, não tivesse vacilado de tomar aqueles 2 gols, estaria classificado. Mas está perto de se classificar, com certeza vai conseguir a vaga, e quem sabe já acontece sem nem entrar em campo, né? Com o Tajeres vencendo. Se bem que o Tajeres está o saco de pancada desse grupo, mas esse time do Libertad também é tão ruim que também tudo pode acontecer. Vamos lá, vamos falar comentando comentários. O Gabriel da Zona Leste, que sempre participa aqui, um parceiro do canal, falou o seguinte: Barolo, parece que finalmente o Zubeldia conseguiu encaixar um estilo de jogo, concorda? O time no Paulista era muito perdido, sem sal. Agora, quando ataca, nós vemos um estilo mais claro e sempre em direção ao gol. Parou aquele negócio de voltar a bola para a zaga, graças a Deus. Gabriel, você falou e outros amigos também comentaram sobre isso, né? Que mudou a postura. Sabe o que eu concordo com você? Primeira coisa, concordo com você. Mas sabe o que eu acho que mudou a postura? O meio-campo. A entrada do Matheus Alves e a saída do Luciano nessa posição. Porque nessa posição a gente jogava com um homem a menos, a transição, como os box-to-box gostam de falar, era muito ruim, muito lenta, como não tinha transição rápida, muito toque de bola para trás e sem criatividade no meio campo, sem ocupar o espaço. Talvez não seja, nem a criatividade seja a palavra, sem ocupar tanto espaço no meio de campo, é muito toquinho de bola para trás, muito toquinho de bola para o lado. Mas eu concordo com você 100%, que o time está encontrando, os adversários são fracos, mas contra o Velo Clube também não conseguiu ganhar, contra a Inter de Limeira, aquela lanterna do Campeonato Paulista, não conseguiu ganhar. Então existe sim uma evolução. Finalmente existe uma evolução, né? O Charles falou o seguinte: Barolo, como foi difícil assistir uma semifinal de Champions League, como foi Inter e Barcelona, e em seguida assistir o jogo do São Paulo. Parecia outro esporte, mas gostaria de ressaltar a entrega desse time, mesmo ainda estando anos-luz da grandeza do São Paulo Futebol Clube. No momento atual dos clubes, estamos escalando uma retomada para o lugar que nos pertence. O Charles, o Nil, as 2 impressões que eu tenho, né? Não sei se você chegou a assistir o jogo do Barcelona. Hoje o jogo do PSG com o Arsenal foi mais feio, mas um jogaço, mas foi mais... Ontem foi inacreditável o que aconteceu na Champions League. Realmente parece um outro esporte. E na verdade, pessoal, eu vejo o seguinte: o que dá para ver é a diferença brutal que existe no futebol europeu do futebol aqui da América do Sul. A diferença é brutal, né? É organização, gente competente, profissionalismo, a gente já discutiu aqui tanto, né? Mas, e sobre a entrega do time, eu não costumo enaltecer muito a entrega, porque eu acho que é obrigação. É obrigação. Jogador que ganha 400, 500, 700 mil, 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, tem que se entregar mesmo, né? Não é só o jogador do time pequeno que tem que se entregar. O jogador de time grande tem que se entregar. Então, eu acho que se entregar faz parte do pacote ser profissional jogador de futebol. Então é legal, né? O time sempre melhorou mesmo, o estilo, pelo menos ontem foi um pouco melhor, mas eu acho que se entregar é obrigação, correr, ter vontade. Não é só porque joga no São Paulo, não, é porque é profissional e ganha muito bem para isso. Ganha muito bem para jogar bola, né, gente? A gente não pode esquecer. Esses caras ganham muito dinheiro para jogar bola, não é para carpir um lote, não é para cortar cana, é para jogar bola. Então se entregar é o mínimo que esses caras têm que fazer. Ainda mais vestir a camisa do São Paulo, né? O Josimar fala o seguinte, eu consigo entender o que você quer dizer, Barolo, pois nem sempre vai ser fácil assim. Nem sempre o time grande vai conseguir se impor. Olha o Real Madrid fora da Champions, Liverpool caiu fora para um time sem tradição. É complicado. Nem no nosso tricampeonato, 92, 93 e 2005, conseguimos ganhar as 3 foras. Somos limitados sim, fizemos só a obrigação, porém fizemos. Até o Flamengo tem derrota, então temos que sim que comemorar. Temos que ficar felizes pelo menos por enquanto.
Josimar, concordo com você 100%. Só que eu acho o seguinte, o Liverpool perdeu para o finalista, né? Foi eliminado para o finalista da Champions League. Não é um time sem tradição. Pode não ter tradição na Champions League, mas é o maior campeão francês. O Real Madrid foi trucidado pelo Liverpool, semifinalista também da Champions League. Eu acho que essa comparação não foi o Real Madrid não conseguir se impor contra o Arsenal e o Liverpool contra o PSG, não foi igual ao São Paulo e Alianza Lima, com um gigante contra um time pequeno, contra um time inexpressivo. Foram dois times gigantes se enfrentando, um em cada país. Eu acho que é diferente. Agora, 92, 93 e 2005, você tem razão, São Paulo não conseguiu as 3 vitórias fora de casa. Só que para mim, na minha opinião, a Libertadores naquela época era muito mais difícil, mas muito mais difícil do que agora, que eu chamo de Libertadores Nutella, né, que não tem nem expulsão. Naquela época, 92, 93, era uma câmera só, 2 no jogo. Enquanto a bola estava na área, o pau estava comendo aqui na meia-lua, no meio de campo, o zagueiro dando porrada na boca do atacante, o policial com escudo na bandeirinha de escanteio, juiz ladrão pra caramba, estádio tudo detonado. Pra mim era muito mais difícil ganhar a Libertadores. Tanto que criou esse estigma aí, né? Que a Libertadores é jogo pra macho, a Libertadores não é pra jogador que você não tem que investir em jogadores caros pra disputar a Libertadores, tem que investir em guerreiros. Eu, sinceramente, acho que não é mais assim, não. Eu acho que é bem diferente hoje a Libertadores, o nível baixíssimo do futebol, mas eu acredito que o ponto positivo dessa Libertadores Nutella, que eu brinco, né, é que não tem mais o policial com escudo, que também é um absurdo, né? Um absurdo não ter câmera e o cara dá murro na boca do centroavante. Eu acho um absurdo, mas esse ponto é positivo. Só que a competitividade, o nível do futebol, para mim, caiu absurdamente. E essa questão dos times grandes e jogar com o time pequeno, eu sei que nem sempre vai conseguir, mas é por causa do nível baixíssimo do futebol. Agora, você falou que a gente tem que ficar feliz, tem que comemorar, e aí eu vou emendar o seu comentário, viu, Josimar? No comentário do Enzo Marques, curiosamente é um Enzo, né? Olha só que curioso, você está falando isso de comemorar, o Enzo falou o seguinte: Barolo, gostaria de fazer o desabafo. Esse aqui é um e-mail que ele me mandou, tá? No contato rbarolo@gmail.com. Se você quiser mandar e-mail para mim. Ele falou assim, ó, Barolo, gostaria de fazer um desabafo. Estou mandando esse e-mail, mas também comentei no vídeo. Ontem, quando acabou o jogo, fui brincar com os amigos tricolores no nosso grupo de WhatsApp e quase fui linchado. Os caras dizendo que eu era um iludido, que a culpa era de torcedor como eu, que o time estava nessa draga, que comemora a vitória contra time de Zé Ninguém, que eu deveria ter vergonha de comemorar esse tipo de vitória e que domingo contra o Palmeiras eu ia cair na realidade. Não sei se no grupo todo mundo pensava assim, mas quem pensava como eu ficou quietinho. Aí eu te pergunto, nem torcer pro nosso time e ficar feliz a gente pode mais? Será que vai parecer sempre fiscal de torcedor? Até quando a gente tá feliz? Quando o time ganha? Eu não sou burro, eu não sou cego. Sei que esse time tá longe de ser perfeito, mas para mim o futebol é isso. Tristeza na derrota, felicidade na vitória. Mas não quis nem saber. Mandei uma figurinha do Santo Paulo dançando no grupo e coloquei minha camisa do São Paulo e hoje fui trabalhar com ela. Eu queria dizer o seguinte para você, Enzo, querido, Marx. Bem-vindo ao meu clube, porque se você tivesse ideia do que eu escuto quando o São Paulo perde e o que eu escuto quando o São Paulo ganha, é a mesma coisa, é exatamente o que você está falando. Porque se o São Paulo perde e eu critico, os caras me xingam. Se o São Paulo ganha, eu comemoro, eu também sou xingado. Sabe o que eu faço, Enzo? Eu não dou a menor pelota para esses caras. O fiscal de torcedor é o mais lazarento que existe. O que fala que você tem que criticar aquele, que você tem que criticar o outro, que você tem que criticar não sei o quê. Hoje eu fui no dentista atrasado, acordei atrasado, fui no dentista. Aí eu tava com uma camiseta escrito, um golzinho que tem um chinelo, assim, digo, uma ilusão, né? Um golzinho de chinelo. Aí eu saí na rua, encontrei um amigo meu, um vendedor aqui que trabalha por aqui perto, ele falou assim: cadê a camisa do São Paulo, né? Eu falei, puta, agora vai ter Aí tem o fiscal do que você fala, tem o fiscal do que você posta, agora vai ter o fiscal do que você veste. Vai ter o fiscal que ele queria que eu tivesse com a camisa do São Paulo, porque é um absurdo. Então, velho, não dê bola pra fiscal de torcedor. Cada um torce do jeito que quiser, comemora do jeito que quiser. Eu ouvi nos comentários do vídeo muita gente falando, pô, Barolo, você tá iludido, esse time é ruim demais, olha o time da Alianza Lima.
Não é questão de estar iludido ou não estar iludido, gente. O São Paulo ganhou 3 jogos fora de casa. Então, na Libertadores, contra times horríveis, mas ganhou. A gente não estava ganhando. Então, eu acho o seguinte, aquilo que eu falei para vocês do resgate do São Paulo, né? De você começar a normalizar, ganhar de time fraco. Eu acho que isso você vai colocando o São Paulo no patamar, como um amigo aqui falou, onde a gente sempre teve. Não é uma questão de estar iludido ou não. Claro que contra o Palmeiras agora vai ser uma outra realidade. É um time mais difícil de jogar, naquele maldito gramado sintético. É mais complicado. O Palmeiras é um dos melhores times do Brasil. Mas por que não comemorar? Por que não ficar feliz com a vitória na Libertadores? Ninguém venceu 3 jogos fora de casa na Libertadores. O Palmeiras pode fazer isso hoje, né? Acho que o Palmeiras venceu 2. Mas o São Paulo tá indo bem na Libertadores. Isso é que importa. Teve um empate que foi com gosto de derrota porque tava ganhando de 2-0. Mas comemore, velho. Comemora, não dá bola. Porque fiscal vai sempre ter. E aí, se você... escuta o que eu tô te falando. Se o São Paulo perder domingo pro Palmeiras e você fizer um comentário no seu grupo de WhatsApp criticando o time, vai ter gente que vai te xingar também. Que você só critica, que você então se acostume. É assim mesmo. Eu, da minha parte, eu continuo festejando e ficando feliz quando o time ganha e ficando pistola e triste quando o time perde. Eu sou torcedor. Acima de tudo, esse canal aqui é um canal de torcedor, né? A gente vai falar da união, essa é importante, essa questão é importante que eu quero muito que você discuta comigo aí. Antes, só lembrando que somos patrocinados pela KTO, nossos parceiros que estão aqui com a gente. Faz o seu cadastro, só você clicar aqui no primeiro comentário fixado, você já faz seu cadastro e aí se diverte com apostas esportivas, sempre com responsabilidade, sempre com inteligência, né? E para você não perder dinheiro, não ficar pobre, é só para se divertir com apostas esportivas. Agora a Champions League, tem rodada do Campeonato Brasileiro, Libertadores, a gente podia dar uma secadinha no Libertar, hein? Apostar no Tajeres, hein? Uma dica para você aí. Faz seu cadastro aqui e se divirta com apostas esportivas com a KTO, que é onde a diversão acontece, tá bom? Bom, vamos lá, meus amigos. Vocês viram que depois na hora do gol, o André Silva foi abraçar o Alan Franco. Para quem não se lembra, no jogo contra o Botafogo, o São Paulo teve 2 vezes na frente do placar, cedeu um empate, e o Alan Franco foi cobrar o Luciano, e o André Silva tomou as dores, entrou no meio, eles tiveram uma discussão, quase saíram no tapa lá dentro do campo ainda. O Zubeldia foi questionado disso na entrevista coletiva, deu um piti lá, foi extremamente grosseiro com o jornalista que perguntou, e o André Silva falou que era do jogo, o Alan Franco falou, é do jogo, isso é normal, é cobrança normal, que todo mundo quer ganhar e tal. Aí depois do abraço, o André Silva e o Alan Franco falaram sobre esse abraço. E o Alan Franco, que é um dos caras mais queridos, inclusive eu estava lembrando, a gente gravou um vídeo falando sobre o quanto o Alan Franco era querido, porque é um cara brincalhão, um cara que veio de fora e em pouco tempo conquistou todo mundo, é um cara muito querido. E uma das amizades que ele tem mais forte é justamente com o André Silva. Eles são muito amigos, eles são muito parceiros e tal. E aí o Alan Franco falou, é cobrança de jogo, a gente quer ganhar, a gente quer, né? Eu já vi times que o cara não falava com o outro, o atacante não falava com o meia, o centroavante não falava com o lateral, e o lateral enchia o centroavante de bola e o time fazia gol, era campeão. Então, para mim, essa questão é muito muito relativa, isso de time unido vai mais longe ou fica mais longe. Eu acho o seguinte, quanto melhor for o seu ambiente de trabalho, pelo menos eu falo isso como profissional, trabalhei 30 anos em televisão, eu já encontrei cada redação que parecia que você entrava na redação, você recebeu uma facada nas costas, mas também já trabalhei em redação que parecia minha casa, com tanta gente legal. Eu acho que quanto mais legal for o seu ambiente no trabalho, mais você rende, O único problema no São Paulo é o seguinte, como no São Paulo não tem cobrança, os dirigentes são muito incompetentes, não estão nem aí para o São Paulo, estão preocupados com outras questões, em aparecer, em se promover. Como não tem cobrança, a gente sabe que isso não existe no São Paulo faz tempo, quem toma conta do clube são os jogadores. Então, se esses caras não tiverem essa postura de cobrança, um com o outro, ninguém vai ter. No São Paulo, ninguém vai ter. Então é muito bom que eles tenham, sim, esse esquema de cobrança, que todo mundo busca a vitória, que tente ganhar e que um cobre o outro. Eu acho isso perfeitamente normal e acho isso perfeitamente saudável. Se você trabalha numa empresa que você tem objetivos, um vai cobrar o outro, um vai cobrar resultado do outro. Se você busca um objetivo em comum, ainda mais no futebol, isso é natural que aconteça. Mas eu acredito, se você me perguntar, Barolo, você prefere um time que não se fala ou um time unido? Claro que eu vou preferir um time unido. Claro que eu vou preferir um time um jogando pelo outro, porque eu acho que isso é um segredo do sucesso. Principalmente numa competição como a Libertadores, que é uma Copa, né? Que não é um campeonato que começa em janeiro e termina em dezembro. É um campeonato que tiro rápido, você é relativamente curto, são poucos jogos, então quanto mais unido você tiver, por exemplo, vou dar um exemplo para você, você vai lembrar. Quando o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, você lembra, né? Passou pelo Sport no sufoco danado e depois pegou o Palmeiras. Quando venceu o primeiro jogo com o Palmeiras em casa, com o gol do Rafinha,
o São Paulo cresceu, se fechou com o Dorival ali, os caras se fecharam. Na primeira semifinal contra o Corinthians que perdeu, o Luciano chutou a bandeirinha, tomou o terceiro cartão amarelo, não voltou mais pro time, não reclamou, porque o time estava fechado, o time unido com o Dorival incentivando os caras, incentivando os reservas e tal, os caras foram campeões. Então, se você perguntar para mim, Barolo, o que você prefere? Lógico que eu prefiro que o time seja unido. Fiquei contente, né, tá tudo acertado, porque para não ter rusga, para não ter, né, mas precisa existir esse ambiente de cobrança. Num time grande ainda, a gente está falando tanto de time grande, né? Discutindo tanto esse lance de time grande, precisa ter cobrança. Então, mas quero saber a sua opinião. A minha opinião aqui é só mais uma. A única diferença entre nós aqui, eu e você, é que eu tenho um canal e sou provavelmente mais louco que você. Mas nós somos iguais, torcedores iguais. Então, por isso, a sua opinião é muito importante. Eu gostaria muito que você opinasse, que você comentasse aí o que você acha disso, o que você achou dessa atitude, tá bom? Ah, deixa eu dar eu esqueci de falar ontem no vídeo também. A Outsider pode levar você para todos os jogos do São Paulo na Libertadores, tá? Agora a gente não joga mais na fase de grupos, mas nas próximas fases eles levam você com promoções. Até posto no meu Instagram, promoções legais pra caramba pra te levar, não é só pra Libertadores, né? Pra onde você quiser, pra qualquer evento esportivo. Se você quiser pra final da Champions League, eles te levam. Então, mas pra final para os jogos da Libertadores, qualquer jogo e pra final também, você entra em contato, tá sempre na descrição, porque é o seguinte, gente, todos esses anúncios que eu faço, todos os links estão sempre na descrição do vídeo, são parceiros aqui do canal, não é no dia só que eu faço anúncio, tá todo dia lá, da GoCase, da Outsider, tá tudo lá, os parceiros estão sempre lá. Então, se você quiser, a Outsider te leva, tá bom? Meus amigos, hoje tem QG tricolor, mas eu vou lá cuidar da ela, porque tem que achar um remédio, tem que dar um remedinho pra dor, que ela deve estar com dor. Então, hoje não vou participar também, mas confira aí o trabalho dos amigos, eles vão estar lá, falando sobre o São Paulo, tá? E a gente se encontra amanhã. Amanhã já vamos pensar no jogo contra o Palmeiras. Desculpa, o vídeo ficou longo hoje pra caramba. Falei mais que pobre na chuva, mas agradeço muito sua parceria. Se inscreva aí no canal, deixa o like para você concorrer aos presentes aqui, tá bom? Fique com Deus, forte abraço, uma ótima noite para você. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tchau.